pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com convidadas especiais. Somos todas convidadas toda semana. Mentira, não é toda semana não. Vai ser toda semana, né? Tá Deveria ser. Tá difícil juntar as meninas. Promessa pública. Exatamente. Vamos lá. Eu me chamo Caola Pinheiro, sou CEO da Beck Digital. Temos aqui o quadro Eu e as Danis, né? Que todo mundo gostou muito da ideia desse projeto. E se apresenta aí, Dani, também fala um pouquinho de você. Claro, e com muito gosto. Eu sou a Daniele Ventura, eu vivo aqui em Viana do Castelo e tenho esse imenso prazer de estar aqui junto com as meninas, com a Dani Polido, com a Caola, e temos uma convidada muito especial hoje. Isso aí. Eu sou a Daniela Polido, advogada, mãe do Bernardo e do Pedro. E hoje estamos aqui. Eu falo que eu sou mãe porque eu tenho um orgulho master dessa minha condição, certo? Estamos aqui hoje com a Edi Gomes, que é a nossa convidada especial, que vai bater um papo muito legal. Tô super curiosa. Ela que é terapeuta comportamental e criadora do método Marias. É isso? É isso mesmo. Tá presente. Que honra! Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite das meninas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Edi Gomes, né? Meu nome é Edilene, mas todo mundo me chama de Edi. Que Virou Edi, né? Virei Edi, né? Edi Gomes, eu sou, como a Dani falou, eu sou terapeuta comportamental, especializada em PNL. Para quem não sabe, PNL é Programação Neurolinguística. Eu costumo falar isso de uma maneira muito simples. É o estudo da mente e do comportamento humano. Como eu penso, assim eu reajo. Exato. Né? Se eu tenho pensamentos positivos, eu vou reagir positivamente. Se são negativos, da mesma maneira. Então, me especializei lá no Brasil e aqui em Portugal continuo estudando, né? Sempre, né? Sempre. Criei o método Marias, né? Que é um método para mulheres. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Exatamente. Conta pra gente um pouco desse projeto, né, do Marias. A gente também quer entender um pouco mais como que funciona, como as pessoas fazem para participar. É de Braga, né? Tá? É de Braga. Ultimamente está em Braga, né? Por enquanto está em Braga, mas eu tenho ideia de trazer ele para cá, para Viana e para outras cidades também, né? O Marias é assim, é uma imersão presencial somente para mulheres, para poucas mulheres. Por quê? Porque cada uma é única, né? Isso. E eu gosto muito de trabalhar isso, sabe? Entender as dores, entender os porquês, entender os sonhos, poder ajudá-las a realizar os seus próprios sonhos, né? Então, Marias é esse. As pessoas sempre me perguntam por que Marias? Primeiro porque eu acho que é um nome lindo. Sim. Nome Segundo, da minha mãe. Minha mãe é Maria, sabia? Não! É mesmo? Maria. Olha isso, tá Você é vendo? Maria? Não, minha mãe. Ah, sua mãe. A E minha eu mãe acho que também. quando a gente, e o que eu percebi assim na minha carreira, né? Quando a gente começa a ter um bate-papo como esse de mulheres, a gente percebe que todas nós temos um pouco de Maria, Sim. temos algo em comum, né? Verdade. E esse nome também para mim foi uma inspiração divina, que eu acredito, né? Sim. E estando aqui em Portugal fez mais sentido ainda, porque nós temos muitas Marias, né? É verdade. E nós já vamos para a 6ª edição. Graças Então é um a Deus, sucesso já, né? E conta pra gente, como é que funciona? Porque tô curiosa. Bom, exatamente. Eu tô curiosa. Como é que funciona esse projeto? Então, o Marias é assim, como eu falei, é uma imersão presencial. As pessoas pensam assim, me perguntam, e dia uma palestra? Você vai lá ficar falando e nós vamos ficar ouvindo? Não, de jeito nenhum. É interação o tempo todo. É uma média de 6 horas de treinamento. Então, nós vamos trabalhar dores, mas também ressignificações, né? Nós não vamos trabalhar só as dores. Mas para mim ressignificar algo, eu preciso antes saber quais foram as dores. Claro. Se aprofundar. Exato. Então, é isso que eu faço. Através de métodos que eu estudei para isso, né? E aí nós vamos trabalhando isso. 6 horas de imersão presencial. E aí as mulheres saem de lá, eu tenho vários testemunhos e depoimentos que comprovam isso, realmente transformadas e mudadas. Nossa. Caem fichas, né? De que a Lady, eu não sabia que isso me aconteceu lá na minha infância. E Não estava sabe o perdurando motivo, né? até hoje, entendeu? E aí hoje a gente conseguiu aqui, através de uma dinâmica, de algum trabalho que eu faço ali, ressignificar aquilo e mudar. Isso é muito poderoso, né? Nossa. Já não vejo a hora de chegar aqui em Viana, viu? Que bom! E como é que funciona? Por exemplo, isso é como se fosse... É algo em grupo? É algo individualizado? Como que é? Na realidade, assim, o Marias é um grupo de mulheres. Porém, como eu falei,
como eu faço questão, e isso é uma questão minha mesmo, pessoal, como profissional, de trabalhar individualmente. Então, por exemplo, a sua dor, Dani, vai ficar entre eu e você. Certo. A Caola ou a outra Dani não vai saber lá no momento. Só que tem coisas em comum No grupo. no grupo que uma acaba ajudando a outra. Então, Porque ali aí a mesmo as gente pessoas percebe procuram, né? aquilo que eu falei, que somos todas Marias. Às vezes a dor de uma ajuda na cura da outra. E raramente E na é uma coisa que alguém já não passou, claro. né? Exatamente. É algo similar, tipo constelação? Tem um pouco de constelação também. Tem um Muito legal, hein? Uma coisa bem Interessante. diferente. A gente que trabalha realmente- assim com dinâmicas sistêmicas. Ah. Eu tenho a formação também de dinâmica sistêmica, né? Então, não é uma constelação sistêmica, mas acaba tendo o sistêmico, porque eu acho que tudo é sistêmico. Exato. A Verdade. gente se conecta, não Verdade. tem É, jeito. verdade, Né? concordo. E a energia, né? É. Eu falo, existem pessoas que parece que quando você tá do lado, a sua energia vai. Ou ao não tem contrário, limite, né? E tem outros que você fala assim, nossa, eu tô Concordo. cansada. Pois. Não é? Verdade. Eu acredito na energia Eu também. das Mas ela é pessoas, mesmo. né? E daquilo que você se conecta. E acaba sendo isso, é como se fosse. É um encontro mensal? O que que é? É um encontro mensal. Eu tô fazendo lá em Braga assim, né? E como a minha ideia é trazer para outras cidades, a gente vai ter que ajustar isso também. Sim, mas em Portugal é tão, né? É tão pequenininho. Pequeno que dá para realmente fazer esse ajuste, né? Então, é mensal durante 6 meses. Não, 6 horas. 6 horas. 6 horas. Então é Eu uma já fiz imersão, 6 né? edições. Ah, Lá. você já fez 6 Eu edições. já fiz 6 edições Ok. lá. Já para testar e validar, Já né? para testar e E, validar. e é o mesmo grupo de mulheres? Não, ou não, são mulheres São diferentes. mulheres diferentes. São mulheres diferentes, porém, quando a mulher participa do Marias, eu coloco, ela entra num grupo do WhatsApp, onde a gente continua o tratamento, vamos Sim, dizer claro. assim, entende? Claro. Mas depois que ela participa, porque se ela não passa pelo processo antes, Ela não não sabe. tem como ela saber. Também não tem como você ajudar, né? Não tem como ela conhecer E o aí, que de fato é. Só uma dúvida. Essa mulher que procura, né? No caso, por esse. Como é que eu posso dizer? Essa imersão. Essa imersão. São só brasileiras, são portuguesas? Só para eu perceber aqui. Não, tem brasileiras e eu tô tendo muita procura de portuguesa. Que coisa Ela E eu falou tô isso pra muito mim. feliz por isso Muito também, bom. né? Porque significa que o meu trabalho está sendo aceito aqui. Claro, Exato. Né? claro. E esse é um dos objetivos também. É, quando a gente Né? migra, a gente quer exatamente captar Essa também. integração, né? Exato. E Senão- se parar para pensar, todas somos Marias, né? Como você disse, Exatamente. todas somos Aqui, mulheres. então, com aqui as são suas Marias dúvidas. mesmo. Aqui o nome é Maria. de E todo quando mundo. eu Pois. falo isso no dia do treinamento, por que eu coloquei esse nome, porque Marias, as portuguesas, ficam Amaram. muito felizes É. com isso. É a mesma coisa que você É. colocar Joaquim, né? É. O método Joaquim. É o método Paulo, né? Que tem muitos Paulo, né? Que é meu marido. E assim, a Ou maioria, Pedro, então. Já tem, né? Eu também tem muito aqui mesmo. e a maioria das portuguesas que fizeram Marias comigo se chamam Marias, Nossa, né? que A legal. maioria. Então, tá muito gostoso. É um trabalho que eu amo fazer. Eu já fazia isso no Brasil, só que tinha um outro nome, né? Sim. E era também um pouco diferente. Aqui eu adaptei realmente para o país, né? E tá dando super certo. Nossa. Muito bom, muito gostei. Muito bom. Eu também queria entender um pouco mais, então foi legal você já, né, pra gente poder entender mesmo, se aprofundar. Mas A deu pessoa para tem- esclarecer, podem perguntar, meninas. O pessoal também, deixa nos comentários essas perguntas aí, né, porque o pessoal assiste, vai passar ao vivo, né, então o pessoal vai poder... Eu lembro- Legal. Eu Fazer as lembro que eu já perguntas. fiz no Brasil, mas já faz muitos anos, né? Até porque eu já tô aqui há bastante tempo. Eu fiz alguma coisa. Então, você 13 falando anos, aqui né? já começa a se clarear. E é profundo mesmo, é muito bom. Eu queria só falar um pouquinho, que me lembrei agora, acho que faz sentido eu falar, porque eu entrei na área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, né? A minha mãe faleceu de câncer no pâncreas, lá no Brasil, e assim, eu sofri muito com isso. E eu fiquei sem me entender, porque Sim. que eu não aceitava aquilo, aquela dor parecia que me consumia. E aí eu fui buscar o desenvolvimento humano por mim, pelas minhas dores. Sim. E aí veio toda essa parte de entender questões da Edi, da Dilica, né? Como ela me chamava, né? Quando era pequenininha. Da Dilica, da criança interior que tinha em mim. Que tinha aquelas dores que às vezes ficava carregando por anos. Como, por exemplo, o luto da minha mãe, para mim, foi 6 anos Uau. de luto, né? Então eu fui entender, eu queria entender a minha cabeça. Por que que eu estava agindo daquele jeito e me comportando daquele jeito? Aí eu fui estudar sobre desenvolvimento Foi se humano. aprofundar, Aí, né? Me Nossa, apaixonei. apaixonou. E aí o universo abriu né? as possibilidades, não é? Sim.
E eu, E aí eu isso virou uma profissão. E eu acredito assim que deve ser, você acabou se vendo em outras pessoas e quando você vê o resultado do seu trabalho na vida das outras pessoas, Exato. o quanto Nossa, muitas a transformação. Marias podem assim renascem, né? E porque é o que eu falo, às vezes a mulher quando ela vai buscar ajuda é porque ela tá talvez no pior momento da vida dela, né? Quando Exatamente. a gente é uma coisa errada, porque a gente espera chegar no fundo do poço É para verdade. pedir ajuda. Por quê? Porque a gente não foi criado para isso, a gente foi criado mesmo para não Pra ser forte, né? pra ser Pra forte, ser forte. não é? E Pra não ser precisa. guerreira, É. né? E Exatamente. às vezes essa palavra guerreira, que é uma palavra que hoje eu não gosto muito, É. mas o guerreiro pra mim é aquele negócio de guerra mesmo, de sangue, de peso. E eu acho que nós mulheres não precisamos carregar esse título. Nós somos Exato. fortes, sim, muito fortes. Mas não precisa carregar esse título Claro. de guerreira. A Verdade. gente tem essa Melhor- delicadeza. Melhor dizer resilientes, né? Resilientes, fortes. Ontem, né? ontem mesmo eu tava com uma cliente que ela, eu tô com depressão, e eu digo, não, essa palavra não pode existir, você não tá com depressão. Então, ela é uma pessoa, assim, ideal, que eu já achava que tinha que fazer com você. Olha que beleza. Sem dúvida. Porque ela é alegre, ela é feliz, ela gosta, mas Que ela bom. tem ali um momento dela, que é como a Dani disse, né? Todas as mulheres, a maioria das mulheres tem isso, precisa ir no fundo do poço para ver que precisa. Não é a ajuda, mas é uma grande ajuda. Não sei se Exatamente. entende, Adi. É se Porque reconectar, você, né? né? Se Exatamente. reconectar, né? reconectar. Se reconectar a criança que foi um dia, né? Exatamente. É, eu Esse acho, é o eu acho que interessante. esse que é o ponto, é você lembrar quem você era, né? Pra depois. Porque é o que eu falo, a gente é fruto do meio, né? Sim. E Sem às vezes dúvida. no meio que você foi criada, você foi taxada ou rotulada, É. e aquilo pode se tornar uma verdade, Exato. né? Dentro da sua cabeça. E até você saber quem é você de verdade. É Eu um acho processo, né? eu acho esses processos tão bonitos, Não. tão E bonitos. no Marias, a Dani falou exatamente isso. No Marias eu até uso o exemplo da cebola, né? Que a gente vai tirando as camadas, uma por uma, até chegar no miolinho ali, na essência da mulher. Sim. Então, quem nós somos ali, na essência? Vamos tirar esses rótulos Uhum. que a sociedade, que a vida, que, enfim, que as pessoas foram colocando na gente e às vezes, muitas vezes, inconscientemente, nós fomos deixando Exato. ser rotuladas, né? Ah, já viu, por exemplo, a pessoa fala assim, aquela ali já usa um termo, é gorda, Sim. ou é branca, Pois. ou é preta. Não, ela é um ser humano, independente da cor, da Sim. raça, né? E é um ser humano que E sente. quem colocou esses rótulos? É um ser humano que Exato. sente e que Né? absorve, né? A gente Absorve. absorve. Eu Pronto. acho que essa palavra, a gente absorve Isso é que é o aquilo que a problema, gente né? ouve, aquilo que a Pois. gente vê. E quando não tem como, absorve, né? meninas, isso vira realmente uma crença. Uma crença é tudo aquilo que eu acredito como minha verdade absoluta. Virou uma crença. Sim. Essa crença pode ser muito negativa ou ela pode ser muito positiva. Que a gente fala muito das crenças possibilitadoras também. Sim. Se eu tenho possibilidade de usar essa crença que vai me fortalecer, que vai me empoderar cada vez mais, por que eu vou usar outra negativa? Porque tá todo mundo dizendo, ou porque a sociedade diz que eu não posso, que eu não consigo, que eu não... Entende? É, sim. Eu não preciso usar isso. Quem sou eu de verdade na minha essência? Né? Aí voltando um pouquinho, quando eu falei do processo da minha mãe, eu cheguei nesse caminho. Quem é Edi de verdade? Porque quando a gente pergunta isso para a maioria das Eles não mulheres, sabem nem responder, né? não sabem responder. Quem é a Dani de verdade? É. A gente fez isso no nosso Entendi. primeiro, né? É. A gente foi se apresentar sem falar do nosso trabalho, a gente foi falar da gente. Para mim foi uma coisa até desafiadora. Eu lancei e eu mesmo falei, "Vixe, quem sou eu agora?" E a gente começou a falar e fala né, do Mas assunto de depois outro e E Porque acabou. normalmente não é assim. Quem é Edi? A Edi é terapeuta comportamental. Isso, não. sem falar da nossa a profissão, Edi né? tem Ela tem a profissão. É, mas, Terapeuta exatamente. comportamental. Mas quem é Edi de fato? Então, quando a gente pensa individualmente, assim, para refletir, tem muitas respostas. Exatamente. É verdade. Esse bloco, pessoal, que é o primeiro aqui nosso, a gente está falando exatamente sobre isso e aqui, ó, a preparação de dar conta de tudo, porque realmente a mulher, ela faz tudo. Eu estava até conversando com a Bruna antes aqui, que a gente estava assistindo um vídeo que um cara na rua perguntou assim para a moça: no seu dia de folga, o que você faz? Aí ela falou: eu no meu dia de folga eu lavo isso, faço isso, faço. Aí perguntou para um cara: o que você faz no seu dia de folga? Ele: no meu dia de folga eu assisto jogo. Então, assim, a mulher tá sempre, até no dia de folga dela, ela tá sempre trabalhando. Então, a gente separou algumas perguntas aqui, ó.
Porque muitas mulheres sentem que precisa ser forte o tempo inteiro. É o que a Dani falou agora, né? Que a gente precisa estar sempre mostrando e nunca tem aquela... É aquele negócio do guerreira, né? A gente já ouviu tanto, né? Parece assim, eu tenho a impressão que assim, se eu não sou guerreira, eu sou o quê? Eu sou fraca? Exato. Não é. Isso é uma mentira. Mas sabe o que eu penso? Eu acho assim, nós fomos criadas. Eu acho que daí vem a questão da história de vida, né? Porque a gente foi criada, por exemplo, as nossas avós. Eu lembro que a minha avó, ela queria ser advogada. E o meu bisavô não deixou ela ser advogada e colocou ela numa escola para moças. Que ela teve que aprender a pintar, a cozinhar, Pra a ser dona de fazer casa, tricô, né? entendeu? Como novela mesmo, né? Que as Não, novelas... mas isso foi real, tanto que a Foi. minha avó, né? E daí essa mulher, né, que se frustrou, criou uma e colocou, criou minha mãe, né? E criou minha mãe numa postura de tipo, não, a mulher tem Totalmente que ser diferente. tem que ser forte. Fez todas as filhas fazerem faculdade, serem independentes, né? E daí vem a bagagem dela. Exato. E daí vem pra mim a bagagem. E elas falam assim, mas por que a gente foi criada pra ser forte? Tem hora que eu penso, eu falo assim, não é vantagem nenhuma. Às vezes eu vou contar um segredo, né? Que meu marido não me ouça. Vira e mexe, tô na cozinha, porque eu adoro cozinhar. Vou pegar uma lata de palmito, né? Um vidro de palmito. Sabe quando você vai no automático? Tipo, e você já pega a lata e já vai abrir? Daí, assim, ultimamente eu tenho mudado esse mindset. Ultimamente eu tenho falado assim, não, peraí. Eu consigo abrir. Eu consigo abrir, mas eu não Tem preciso que trabalhar. abrir. Isso, Eu não preciso abrir. É. Daí eu falo assim, Gui, abre pra mim, por favor. E eu vejo que ele vai todo feliz, né? Tipo, se sentindo... Eu sou útil. O homem precisa de algumas validações que a mulher não precisa. Mas eu vou falar que hoje eu tô sentindo que a gente também, às vezes eu acho que eu tô amadurecendo, acho que a menopausa. Ela vai fazer. Eu já tô na menopausa, então eu já sei o que é isso. Então, ela vai fazendo a gente repensar. E quando eu falo repensar, é repensar também a questão de relacionamento, sabe? Tudo. Porque é o que eu falo, eu fui criada por uma mulher que aguenta tudo, entendeu? E o meu espelho pra mulher é a referência. ela é a minha referência. Mas daí eu falo assim, será que não tá faltando aquele equilíbrio? Exato. Entendeu? Que tem que ter, não é? Que tem que ter, sabe? Eu acho que tem que ter. Então, eu tô começando a... Eu vou dar um exemplo também do meu marido. Ele pode ouvir, não tem problema. Ele vai ouvir, ele vai saber. Outro dia tivemos lá que chamar um cheleiro para resolver um assunto na nossa cozinha. Estávamos lá e tudo. Campainha toca, era ele. E o meu marido, ele é muito... É o inverso, né? Ele é muito quietinho, tímido, ele é muito calmo. E eu sou a mais a que resolve tudo, a que faz tudo. E o telefone toca, era ele. Aí eu, amor, ele chegou. Filha, vai lá, resolve. Eu não vou resolver, não. Vai resolver você. Pode levantar daí, meu amigo. Eu tenho marido pra isso, viu? Aí ele, mas não custa nada, tu só faz ele perguntar. Diz pra ele o que é. Eu disse, não vou, amor. Não vou, não quero, não vou. Você é o homem da casa, vai lá e resolva. Por quê? Muito bom, ela colocou ele nessa posição, e tem né? muitas situações nisso, tipo, eu tô resolvendo tudo. Primeiro ele tá o dia todo, eu tenho mais flexibilidade de horário por causa do meu trabalho. Então, tipo, a pessoa vai lá, eu tô lá para resolver. A pessoa foi deixar, eu tô lá para receber. Então ele... Mas é que a mulher tem muito isso que a Dani falou também, não pede ajuda em nada. Exatamente. Porque a mulher aprendeu a ser tão forte ela não pede. Que ela não pede. Isso. E ele foi lá e resolveu tudo, eu achei... Maravilhoso. Eu gostei. Mas Porque... olha, tem muitas mulheres que me queixam pra mim justamente isso. Ah, mas meu marido não faz, Edi. Mas eu queria tanto que ele fizesse, mas o seu é Mas assim. você fala pra ele? Mas você fala, você pede e detalhe, você aceita a ajuda? Muito bem. Na hora que sai do mercado, quem que pega as sacolas primeiro? É você ou ele? Sim. Entende? Sim. Na hora de abrir a porta, tudo bem, não é um esforço, mas por educação, por cavalheirismo e tal. Quem abre a Tem porta? mulher que não você ou permite ele? também, né? Exatamente. É verdade. Tem que ter essa permissão também. E eu Isso, falo isso né? até para criação de filho, não é? Porque assim, às vezes a mãe ela acaba sendo, ela se acha dona da criança e ela não dá espaço para o pai ser o pai. É. Então assim, eu vejo assim, eu tenho muitas amigas com bebezinho até, né? E eu vejo assim, muitas vezes eu vejo elas reclamarem que o marido não dá não sabe trocar uma fralda, não sabe dar uma comida, mas elas mesmas não deixam
Não dá espaço para as crianças. O homem vai errar? Vai, como a Ai, gente também o ser errou. humano, né? Como a gente também errou. Eu não nasci aprendendo a trocar fralda, entendeu? E só que é aquela história. Errou, ri da situação e vida que segue. Mas é o que acontece, depois a mulher vem com aquela, eu tô me sentindo sobrecarregada. É lógico. É por Você não isso. deixa o cara nem te Ela- ajudar ela a tá trocar naquela fralda, não deixa fase- ele errar. Ela tá Exato. naquela fase do multitarefas, né? Querer fazer Exato. tudo de uma vez e não dá conta. E tudo é um Não hábito, pede né? ajuda. É tudo um hábito. É, Se você habituar ele a não fazer, ele não vai fazer. Não vai Então ele vai fazer. saber que tem ali você para fazer, não é? Então, É. Em que momento a mulher percebe, na sua opinião, que ela realmente está assim sobrecarregada? Na hora que vem essa exaustão mesmo, sabe? Exaustão de olhar para tudo, de ter que cozinhar, lavar, passar, ser empreendedora, cuidar de filhos. Aí ela para um minuto Antes do burnout, né? antes. Assim, quer dizer, tá no limite ali, né? Tá no limite. Entende? É, tá pra Aí- explodir, né? E aí, realmente, gente, a gente já começa a falar da saúde emocional. Exato. Que isso é muito sério. muito. É uma das saúdes concordo. que. Não é porque eu trabalho com isso, mas assim, é uma das saúdes que a gente tem que dar mais atenção. A gente cuida da nossa saúde física, quer estar bem disposta, quer estar bonita e não sei o quê. Mas e da saúde emocional? Tá cuidando? Muitas mulheres não. E não são só mulheres, né? Porque nós estamos falando muito de mulheres aqui. Mas os homens também. Também. É porque a Acho que maioria todo é mais mundo, a né? mulher, né? Porque a mulher tem o período, a mulher tem, aí vem com a menopausa, dependendo da fase da idade. Então as mulheres têm mais, né? Tem os Exato. filhos, tem mais Eu carga. acho O que- homem também tem, mas a mulher consegue ter mais. Eu acho que é nesse Atividade, momento, digamos. sabe, Caola, que ela dá uma respirada e fala, eu não tô aguentando. Que ela mesma se tem essa Que ela mesmo consciência. tem, porque o corpo vai sentir, gente. Sente. E O corpo me vai fala sentir uma esse coisa. cansaço. Me fala assim, qual foi, é óbvio, não vai citar no homem, mas qual foi a situação que mais mexeu contigo? Ah, já sei de cara. Ah, Foram duas. Elas vão saber. Elas vão saber. Elas podem. Eu não vou citar nomes, é lógico, mas foram duas clientes minhas ainda do Brasil, de Campinas. Uma tinha um trauma muito grande a respeito de casamento. Ela achava que ela ia viver infeliz, que ela não ia casar. A mãe dela teve uma vida, aquele negócio que a gente tava falando, né? De passar de mãe para filhos e tal. A mãe dela teve um casamento fracassado, vamos dizer assim. Então ela já tinha isso como referência. Só que ela amava um homem. E eu via muito futuro naquela relação. Eu via, porque eu conhecia ele também. E aí eu fiz um processo com ela, aí foi uma coisa individual, uma terapia individual. E uma determinada sessão, nós fizemos 8 sessões. Na 5ª sessão, como ela falou, por que você não fez isso comigo na primeira sessão? Porque desbloqueou. Ela entendeu que ela estava na menininha de 15 anos, com medo do futuro, com medo de casar, com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Nossa. mãe. E ela não estava dando oportunidade para aquele homem. Desbloqueou. Ela gente. estava Que coisa travando boa. ela mesma, né? Ela Ser feliz. mesma, entende? De ser feliz. Só que ela amava aquele homem. E aí eu falei para ela, você vai conseguir, e eu vou te ajudar. E eu falei, e eu vou te ajudar. E eu vou no seu casamento. E foi. Não fui porque eu vim para cá. Ah, Mas ela casou. Mas ela casou com esse homem. coisa Até boa. hoje eu falo com ela. Eles estão muito felizes. Nossa, que E eu legal. mais ainda por ela, sabe assim? sim, Porque isso para mim claro. é a maior conquista, Superação. gente. Exato. Uhum. Entendeu? É a maior conquista. Então mudou. E a outra foi uma advogada de 40 anos na altura que não conseguia exercer a profissão. Uau. Não conseguia. Tinha tudo, OAB, não sei o quê, tudo que precisa, e não conseguia. Ai, eu tenho medo. Eu não vou montar meu escritório. Eu não vou dar conta. Era só o negativo. Mas por quê? Porque eu olhava para as irmãs que não conseguiram. E muitas amigas também. O ambiente, né? Que você Vê o tá. ambiente, o É, ambiente. faz muita diferença mesmo. E aí eu incentivando, motivando, aplicando técnicas nela, a mesma coisa. Em uma sessão lá, uma determinada sessão, destravou e ela entendeu. Porque entendem, não é só eu falar, a pessoa tem que entender. Tem. Isso tem que virar a chavinha lá na mente dela. Hoje ela tem lá o logo dela, escritório Olha. montado, lá Ai, em que Campinas incrível. também. que Sabe? incrível. Pois. Então, isso para mim é maravilhoso. É. Você vê o potencial que a mulher tem, e eu acredito nisso, que todas Sim. nós temos muito potencial. A gente muitas vezes só precisa destravar. É. Uhum. Por aí. E também E o entender, Edi né, também, onde, né? onde está o problema, né? Exatamente. Precisa de um Edi também, né? Esse aqui, esse aqui. Pô, tem que vir pra Viana, Edi. É, falei pra ela, ela vai vir. Como a mulher pode recuperar a autoestima dela depois
dela perder, assim, tudo, emocionalmente falando. Isso não é assim, um passe de mágica, sabe? Eu costumo dizer, eu não vou romantizar nada, sabe? Sim. Ai, tudo muito fácil, virou, sabe? Deu um clique assim, mudou. Não é. Porque tem que trabalhar primeiro toda essa base, tudo que tá muito machucado. E às vezes a pessoa não tá que tá- preparada também, né? É como se fosse, gente, vamos fazer uma analogia aí. Um machucado, um ferimento muito grave, que tá profundo, você precisa ir lá primeiro limpar, primeiro descobrir o machucado, Isso. não é? Depois você vai ter que limpar, você vai ter que pôr o remédio, às vezes vai ter que pôr uma atadura, alguma coisa. E ele vai precisar o quê? Cicatrizar. Depois que ele cicatrizou, por exemplo, eu tenho uma cicatrizinha aqui no meu dedinho, ó, não é nada, não dói e tal. Sim. Mas eu sei o que foi. Não Eu esquece, machuquei. né? Não esquece. Mas Hoje você não aprendeu a dói. conviver com ela. Entende? Hoje não dói, não tem nada, mas eu olho, eu sei o que foi, eu sei no dia que foi, eu sei o que aconteceu, que eu levei ponto. Aí você vai voltando a fita, mas cicatrizou. Então tem esse processo também do retorno, né? Do voltar para si, como a gente estava falando, né? Da reconexão com a Sim. mulher. Que muitas vezes as mulheres vão perdendo isso no dia a dia, por causa dessa loucura da vida cotidiana mesmo, porque Essa é uma correria, né? correria. Muita É. cobrança É uma também, correria. né? Muita Pois. cobrança, muita pressão. E outra cobrança, às vezes, dela mesma. Eu Dela vejo. mesma, é. É lógico que eu também sou mulher, mas eu não tenho esse cuidado todo com maquiagem, com unha, né? Então, para mim, a minha relação é diferente com a Bruna. E eu vejo, às vezes, tudo tem que ir no salão, tem que pintar, e tem tanta regra e todas Mas as você é outras muito coisas vaidosa para. também, né? Sim, sempre tô cabelo cortado. É. Mas mesmo assim. É isso que eu falo. Sempre impecável. Exatamente. Mas mesmo assim, eu vejo que existe uma pressão que ela mesma faz por ela. Por exemplo, a gente vai no shopping, eu ponho um boné e vamos pro shopping. Ela tem que fazer isso, é Eu chapinha. entendo. Eu Aí entendo vai a lá Bruna. na Carelli e, tipo Pode. assim, tem um ritual pra tudo, não é nada assim, vamos, sabe? Nada é vamos. Não, tem que passar isso, passar Ai, pois aquilo. eu sou igual. Eu- Eu vou no continente, eu vou toda arrumada. Mas é meu isso. Mas a Inclusive, gente acha que é nosso, mas é que a sociedade já impôs, a gente pois. já pegou, já abraçou e depois se torna mesmo. Ô, Dani, Desculpa. imagina, eu só vou falar rapidinho. Só que eu só acho que eu sou geminiana, porque A assim, Bruna também. eu sou assim, eu sou de 0 a 100. Tem dia que eu quero ir no mercado arrumadíssima. E tem dia que você quer ir de E moletom. tem dia que eu vou de roupa de Moletom. academia, rabo de cavalo. Então, assim, eu também não tenho muito padrão. pode. Isso é bom, isso é bom. Mas eu acho gostoso. É, porque é você libertador, livre. né? Ontem eu fui com roupa de ginásio. Ontem eu fui com roupa de ginásio, encontrei lá pessoas, também sou assim. E fala um pouco pra gente assim sobre a comparação nas redes sociais. A gente que trabalha muito com isso, e a gente mentora algumas pessoas, e eu vejo essa dificuldade, principalmente das mulheres, elas ficam se comparando muito com outras mulheres. E às vezes se comparando com pessoas que estão em uma outra fase da vida, que já percorreu um caminho que você ainda não percorreu, e elas se comparam muito mesmo. Às vezes a gente está começando a gerir uma rede social de uma pessoa que está começando a carreira dela, e ela está me mostrando a rede social de uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores. E a comparação, a pessoa sofre, né? Claro, com certeza. Como é que ela vai comparar com uma que já está anos-luz lá na frente? E a Que já saúde caminhou- mental afeta muito, a que pessoa já vai caminhou desanimando, um né? trajeto que ela nem fez ainda, que ela está dando os primeiros passos. É como se fosse um bebê e uma criança de 10 anos. Isso. A criança de 10 anos já sabe falar, já sabe andar, já sabe comer sozinha e tal. E o bebê não sabe. Então essa comparação é real. É, É real, principalmente entre nós mulheres. Existe exato. muito. Ah, o Instagram dela é mais bonito. Ah, ela tem mais tantos seguidores. Ah, mas ela tá vendendo mais bolo. Ah, mais maquiagem. Mas não compara. Não Compara. Eu falo para as mulheres, você tem que fazer uma comparação, sim. Mas Até a tem que gente ter tava- alguém para se espelhar, Não, né? não, Caula, não é nem isso. Até você estava falando antes da gente começar aqui que a sua mãe tem fotos de você lá atrás, Vendendo vendendo gibi. e tal, branco e preto e tal. Faça essa comparação com você hoje. Pois. Com você mesma, né? Com você mesma. Aí tudo bem. Aí a gente vai ver o quanto a gente está crescendo Nossa, dia a dia. verdade. Bem positivo isso, Entende? né? Aí é viável. Fica aí diferente. é legal fazer essa comparação. Mas com outra, não. Não pode. Você não sabe também. Ainda que ela esteja lá com muitos mais seguidores. A muitas vida vezes da você não pessoa, sabe o né? que ela De verdade. passou pra chegar E até eu ali. falo assim, é o processo, né? Eu vi, esse final de semana eu assisti uma palestra, estava justamente falando isso, da importância de você respeitar o processo. O processo. Né? Então, o amadurecimento, porque quando você cresce de uma forma sustentável, e isso eu falo tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, Sim. o seu crescimento,
de passinho em passinho, ele vai chegar. Exato. Agora, se você já ultrapassa, você não vai sustentar o que o topo está sustentando. Não mesmo. Exato. Né? Você não vai ter a verdade, você não vai ter as dores, você não vai ter os problemas. Tem nem história pra contar, Nem né? história para contar, entendeu? Porque é o que eu falo, eu acho que o caminho, ele não é uma linha reta para cima. Não é linear, não. Não é linear, Ao contrário. Não é. né? Ele é um caminho que ele vai, ele volta, você cai, e isso é a vida, isso é o aprendizado, não é? É. E me conta você, o que aconteceu, assim, por que você resolveu abrir esse projeto? Tudo bem, era a sua vocação, é por conta da sua mãe, mas o passo inicial foi para te ajudar, para se Pra me ajudar, ajudar, né? pra me ajudar. Mas e quando que você olhou e falou assim, eu quero ressignificar isso também Na vida de outras pessoas, na né? vida de outras pessoas, entendeu? Sim, porque fez tanto sentido pra mim. Eu falo assim, eu só consigo levar outra mulher até onde eu fui, até onde eu caminhei. Porque mais pra frente eu não consigo, porque eu não caminhei ainda, entende? Exato. Eu não tive esse aprendizado. Então, até onde eu caminhei, eu sei que eu posso ajudar mulheres. E se fez sentido pra mim, e já, graças a Deus, está fazendo sentido pra muitas mulheres que eu tô ajudando, vai fazer sentido pra muito mais. Então, pra mim, foi isso, sabe? Saber que eu posso ajudar. E ver isso que eu contei pra você, ver o brilho no olho, ver o sorriso da mulher, falar, Edi, obrigada, eu consegui, você me ajudou, sabe? Eu vi É no seu diferente, Instagram, né? né? Uma pessoa mandando que Sim. tá dormindo melhor. Tá dormindo melhor, sabe? Aliás, qual é o Instagram? Já pode deixar aqui pra É. gente. Seguir, né? Aproveitando. Aproveitando, sigam-me aí. O meu é @Edi Gomes Luz. Edi Gomes Luz, Edi muito bom. Gomes Luz. Né? Vamos seguir, com certeza eu já sigo. Eu também. Que bom. Já estamos usando, vamos seguir. Então, para você, o que significa se escolher de verdade? Se escolher de verdade é se amar de verdade. É olhar realmente para a nossa essência, sem rótulos, tirem todas as cascas, sabe? Quem somos nós de verdade? É fazer essa pergunta assim, de preferência, você com você no escuro, no seu travesseiro, sozinha, refletindo. Quem é você de verdade? Sabe? E se amar da maneira que você é, da maneira que Deus te fez. Mas você não acha também que hoje em dia, pelo menos eu sinto isso, tá? O amor próprio está sendo tão trabalhado, principalmente nas mulheres, tanto, que elas estão deixando de amar o outro. Mas trabalhado em que sentido? Não é- Sim. Todo mundo está incentivando tanto as mulheres a se cuidarem. Tem muitos projetos para as mulheres estão se empoderando cada vez mais, crescendo. Isso é muito bom, positivo. Mas o amor próprio também tem isso. A gente se ama tanto, que será que sobra um espacinho para amar também as outras pessoas? Que as pessoas também acabam se tornando egoístas. Sim. Tem que Mas cuidar. essa palavra empoderamento, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, Sim. né? Porque tem um empoderamento que eu sou muito a favor, que é esse realmente da gente se amar e se olhar, né, cada vez mais, mas também tem o lado da gente ficar meio, como a Carla Louca, falou, né? louca e egoísta. Eu me amo, é só eu e não tem ninguém melhor, peraí. É. Tudo na vida é o quê, gente? Equilíbrio. Equilíbrio. É equilíbrio. Tudo na vida. Tudo, absolutamente tudo. E se tem o equilíbrio, dá certo. No Cada final um é com isso, sua né? essência, não é? De cada um Exatamente. tem, né? E não esquecer também, né? É o que a gente falou, do outro, porque é o que acontece muito, é isso. Claro. Eu assisto muito Casamento às Cegas, que é na Netflix, que as pessoas estão procurando pessoas para casar. E, cara, se tornou uma coisa tão difícil. Por quê? Porque as pessoas dificultam tanto coisas tão simples. E aí eu falo pra Bruna, eu assisto e as mulheres estão cada vez mais exigentes. Mas quanto você ganha? Mas o que você faz? Tipo assim, tem que ter um currículo para namorar. Não quer construir junto. Exato. Não quer respeitar o processo. mais uma vez, Exatamente. né? Então, Não quer acho que o amor respeitar o próprio processo. também tem que ter uma dosagem, é isso, Sim, não? sim. Bom, falando de relacionamento, né, eu também tenho bagagem para falar um pouquinho disso, né? Que eu sou casada há 32 anos, Ui! né? E as pessoas, casei, como diz meu esposo, me elogiando, casei no berçário, tá? Sim. Mas assim, sou muito feliz, graças a Deus. Nós não temos filhos por opção mesmo, né? Nos primeiros anos a gente queria ter e tal, e depois decidimos não ter. Somos felizes assim. Foi outra questão que as pessoas também me questionaram muito, por que não ter e tal. Mas essa questão do relacionar-se, né? Relacionar com outra pessoa, eu acho assim, independente de ser um casamento ou uma amizade, um relacionamento Sim. entre duas pessoas, é tijolinho, dia a dia, sabe? É construção. E quando você olha para o outro também, falando no amor próprio e no amor pelo outro, Sim. a coisa dá certo, Uhum. Exatamente. a coisa dá certo.
Agora, se tem o egoísmo, não dá. Não vai. Não vai Não longe. Não vai Não em canto nenhum, É. na verdade. No casamento você não pode ser egoísta Não pode. mesmo. Não. Às vezes a gente faz mais pro outro do que pra gente, Exatamente. né? Claro que no casamento, principalmente, ou em qualquer relação, pode ser casamento, na família, no Amizade. trabalho, na amizade, em É, tudo. o que eu falei, Você tem que se pessoas. valorizar, não é? Sim. Porque quando você se valoriza, você não pode se achar que é o... Não, você se valoriza que o próximo, ou seja, o marido, um amigo, um trabalho, um familiar, também vai te valorizar. Exato. Porque você, quando se valoriza e você vê que tem aquele valor, o próximo vai te valorizar. É. Vai ver que você é uma pessoa... Porque assim, a Edi há de confirmar o que eu vou falar agora. Eu não estudei o que você estudou sobre o comportamento, mas a gente chega numa fase da nossa idade, Edi, por exemplo, eu, né? Vou fazer 50 anos agora em setembro. Tá ótima, né? Obrigada. Mas não era isso que eu queria ouvir, não era isso. Mas tudo bem. Vou fazer 50 anos agora em setembro, então eu observo cada dia da minha vida. Eu me deparo com pessoas totalmente diferentes de mim, que é natural, não é? Sim. E às vezes eu vou no carro ou vou para casa e paro e digo, meu Deus, como eu aceitei bem aquela situação. Por quê? É uma questão de valorização, mas eu também tenho que ver que aquela pessoa tem o jeito dela de ser. Então, a gente passa a respeitar. Verdade. Né? Então, isso é muito bonito. O teu trabalho, Edi, É incrível. de extrema importância. Isso que a Dani tá É. falando é muito interessante, porque quando eu conheci a Bruna é uma pessoa muito, muito mais pacata, muito mais fechada. Ela tem um mundinho dela, ela precisa ter um tempo sozinha. E aí, quando a gente se conheceu, eu achava isso, tipo, um absurdo. Eu não aceitava. Olha aí. Eu falava assim, não, Bruna, mas por que você é tão quieta? Se fala, conversa, abre, você tá com algum problema. Então, eu ficava sempre pressionando para que ela fosse igual a mim. E aí, o que eu fui vendo? Muito bem. Ela tem o jeitinho Ela tem o dela, jeito as regrinhas dela, É. ela vai ser sempre. Eu aprendi a respeitar, mas foi um Respeito. processo para mim também. Porque eu Sim. ficava, não é possível que ela não quer fazer, ela não quer sair. Tipo, para mim, a vida é, vamos embora, vamos curtir. Eu sou sempre. E ela tem tudo, sabe? Tudo tem que ser conversado antes. Eu ajo muito por impulso. Vamos fazer isso? Vamos? Pra Mas é quando? Amanhã? equilíbrio. É né? demais. Porque eu Vai acho que, ter, né? que vocês duas, vocês têm que quem conhece, né? Exato, vocês, convive mais. perto, fora das telas, vocês fazem um casal muito perfeitinho. Mas, na verdade, eu tive que me adaptar. Tipo, na verdade, eu tive que mudar, porque eu não era essa pessoa Tá. flexível, sabe? Eu pensava assim, para dar certo, a pessoa tem que ser igual a mim. Tá vendo? E não, no final era o oposto, né? O oposto mesmo, totalmente diferente de mim, que deu certo. Eu já me relacionei com pessoas, com meninas que eram iguais a mim e deu choque. Ela não, tipo, pra mim foi bom porque eu senti uma paz, assim, a Bruna me dá paz. É uma assim, pessoa sabe? da paz, é uma tranquilidade. A Bruna, É, né? mas foi difícil pra mim aceitar, é o que a Dani falou agora. A gente entender o outro como ele é. E Exatamente. aceitar ele. Parece tão simples, mas não e é. aceitar, É Essa complexo. palavra parece simples, mas Na prática. na prática não é. Tem uma coisa que meu esposo fala que eu acho muito engraçado, né? Porque como a gente é casado há muito tempo e quem conhece mesmo, a gente sabe que isso é um casamento real, né? Exato. Assim, às vezes eu pedi um conselho, como é que vocês fazem para viver tão feliz em tanto tempo, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu queria encontrar uma pessoa igualzinha a mim. Aí sabe qual é o conselho? Sabe o que ele fala? Ele fala assim, então casa com você. Não existe. Não existe. Não, é verdade. Acha que eu e ela, falando de mim, né? Somos iguais? Não somos. Mas tem um equilíbrio. Os opostos se atraem mesmo. Normalmente. E a vontade de querer estar junto. Isso. Eu acho que você também, que eu acho que isso às vezes acaba se perdendo, né? Às vezes as pessoas no meio do caminho desistem. É. Com muita Né? facilidade, É né? tipo mais fácil desistir do É que, mais né? fácil desistir. Do que aprender a lidar Então, com assim, né? é o que eu falo, assim, é a certeza de você acordar assim, eu quero isto pra mim. Eu Exato. quero, né? Mas, E mas você isso buscar. de desistir não é uma ilusão? Sim. Sim. Porque Eu acho. vai conhecer outra pessoa, vai ser igualzinho? Vai ter que passar por Exatamente. todo o processo. Já de trabalha novo. ali, né? Também não acho. A Edi tá no casamento há 32 Dois. anos. Eu tô no meu segundo casamento, né? Graças a Deus. Quanto tempo já, Paulo? Com o Paulo, eu tenho 15 anos com o Paulo. E eu confesso que somos duas pessoas extremamente diferentes. É Em igual tudo. eu e a Bruna. É totalmente. Paulo, a gente fala totalmente. isso. Inclusive, tem coisas que eu levo muito pro positivo, que isso é perfeito. Um exemplo, antes eu agia muito de impulso. Pá, tá. Eu sou muito sanguínea. Pá, Sim. tá. Já fui lá. E hoje não. Ele ontem teve uma situação que ele... Não, no final de semana, acho que a gente podia ir pra casa da fulana, passar um final de semana lá. Mas não fala agora não. Eu disse, eu? Porque ela Porque já tá se porque ele preparando. lembrou, né, da Daniela e disse, não, meu amor, não é possível que durante todos esses anos convivendo com você, eu não A gente aprenda. muda. É Pra verdade. que ficar assim? Não.
num tempo, a gente nem decidiu se vai. Então, assim, eu vejo isso como positivo. Claro, né? sim. Sem dúvida. Eu acho que tem coisas que eu não acreditava nisso, né? Que minha mãe sempre falava, não, mas quando você passar ou quando você ficar mais velha. E eu pensava, nada a ver, eu não entendia que, tipo, ficar mais velha realmente a gente amadurece mesmo. É, E tem coisa. Eu não acreditava, eu achava que não. Que amadurecimento é de acordo com o que você passa, porque tem gente super jovem que passou por tanta coisa que aquela pessoa foi obrigada a amadurecer. Então eu não acreditava muito nisso. E hoje não, hoje realmente. Eu com 38 e tem coisas que eu mudei totalmente. Tipo, tem gente que conhece a gente. 38? Ui, eu 38. tava bem menos 25. Ai, tem ganhou um like. Você tá aí, muito ó. bem, calma. Já curte aí, se você concorda, se tu concorda também. Daí eu pensei, eu comecei a concordar com a minha mãe. Falei, realmente, mãe, hoje eu penso, tenho atitudes totalmente diferentes de quando eu tinha 18 anos. Eu era muito mais Sim. impossível do que hoje. Hoje não, hoje eu penso, analiso, coisa que eu não fazia quando eu tinha 18 anos, né? Aí eu falei, hoje eu entendo por que que demora tanto pra gente poder tirar uma carta. Porque imagina poder dirigir com 15 anos. E Edi, me conta, com os 32 anos, resolveram mudar para Portugal, é você e ele e você, ou vocês já tinham parentes, amigos aqui? Conta um pouquinho. E por como é que, que- né? E por que Portugal. Braga? É Braga. Por que é verdade. Braga? Cada um tem a sua história, porque Sim, veio pra sim, Portugal sim. e por que Não Braga? vai falar muito bem que aqui é tudo Viana, hein? Eu sou Viana. Pô, Viana. Não, assim, na realidade a gente nunca teve intenção de imigrar, né? A gente, como eu falei para vocês, a gente gosta muito de liberdade, de viajar, mas não imigrar. A gente pensava em viajar fora do país e tal. Mas já tinha uma sobrinha dele que mora aqui em Portugal, né? No Porto, em Vila do Conde. E ela foi lá para o Brasil e ficou 15 dias no nosso apartamento. E eu sou paulista, né? Então ela viu a loucura que é Aqui, São as Paulo. paulistas. Ela viu a loucura que é São Paulo, ficou meio com dó do tio, né? Tio, você tá trabalhando muito aqui e não sei o que, bora para Portugal. Aí eu, como assim Portugal? Que negócio é esse? Então veio esse primeiro convite. E a princípio a gente estranhou, falou, não vamos continuar Sim. aqui e tal. Mas depois a gente parou para sentar, né? Para conversar e tal. E aí a gente viu uma grande possibilidade. E o que nós estávamos buscando era realmente ter um pouco mais de tranquilidade, de qualidade de vida, né? Apesar da gente ser bem aventureiro e gostar de viagem, mas a gente quer nosso cantinho, Que é um lugar pra nossa voltar, casa, né? que é um lugar seguro para Exato. voltar. Muito bem. Coisa que, infelizmente, lá em São Paulo, pelo menos onde eu estava vivendo, eu não estava conseguindo dessa Sim. maneira, né? Trabalhava-se muito, mas, enfim. E aí decidimos mudar, foi esse o motivo, né? Porque Braga, eu falo que foi direcionamento de Deus, porque eu já via Braga lá de São Paulo. Ah, é? Eu conheci pessoas de Braga, morando em Braga, lá de São Paulo. pois. E chegou aqui, eu tinha encontro marcado com pessoas e Já mulheres, conhecia? já eram mulheres, agora pensando nisso, que moravam em Braga. Então, Então assim, era pra teve ser. uma conexão muito forte, sabe? E as coisas foram acontecendo muito rápido pra gente ir em Braga. E há quanto Ali. tempo vocês estão? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Até eu vinha falando com ele, porque eu não voltei para o Brasil. Vou voltar esse ano, quero ver muito os meus parentes, né? Você não vai ver a hora de voltar. Vai. Você vai Ela que acabou de falar. voltar de Passei- Braga. Passei 2 primeiros meses agora, meu Deus, eu não vi a hora de voltar pra minha casa, ir no continente, Meu Deus. as mínimas coisas. Não, A gente tem meu falta das coisas, né? Todos Pequeno. vocês já voltaram? Não, eu ainda não. Não, também? Não. Tá Eu também quanto não tempo pretendo. aqui? 4 anos, mas não. 4 anos. Mas eu tenho que Pretendo ir, voltar. meu marido é louco por Fortaleza, então ele todos os anos a gente Eu vai pra prefiro Fortaleza. viajar para outros lugares do que no Brasil. Agora Eu meu irmão vai também. vir para cá. Então, Eu quero mais voltar, fácil né? pessoal Eu quero vir ter que eu essa ir. E tem que experiência ir, também tem, da tem. volta. se arrepender, Você né? vai ver ver. muita diferença. Sim, eu vai. imagino. São 5 anos que você tá aqui, você vai começar a ver muitas diferenças. É. E tem. Imagino, né? E você vai ver que parece que assim, vai ser engraçado, por quê? Porque quando você voltar, é como se a sua vida tivesse tido um espaço. Então, para as pessoas que você deixou, é como se você tivesse deixado elas ontem. Mas se passaram 5 anos. 5 anos. E daí você vai acabar, assim, vendo Sentindo, que né? a vida delas
você já não é mais a pessoa que A mesma deixou, pessoa. elas também não são. Então é um mix de sentimento muito Eu interessante. imagino. Muito interessante. É como eu costumo falar, né? Mente expandida não volta ao tamanho normal, Sim. né? Já É pode como ver, se- né, o que a gente viu. Não dá. É. É como se quando a gente abre um guarda-chuva, né? Tenta fechar ele. Sim. Não volta mais aquilo, por mais que a Exato. gente tente colocar ali daquele tamanho que vem naquele saquinho fechado. Como quando é que não- ele saiu daqui, né? Pois Ele quer entrar- é, o lençol de cama, já fizeram esse Ah. teste? Aquele lençol que é de elástico, tenta fechar e pôr no saquinho. Você Nunca não mais. consegue. É. A não ser que você passe, dobre, Olha. entende? Mas se for para você dobrar, a mente da gente é assim também. E quando você já vieram, você já veio com a ideia de trabalhar com terapia ocupacional ou não? Ela foi surgindo no meio do caminho? Não, eu já trabalhava com isso no Brasil. Isso, mas É. daí você veio. É. Porque o que acontece muitas vezes quando a gente migra é que a gente abandona a nossa profissão Verdade. num primeiro momento até conseguir se adaptar. E você aconteceu isso ou não? Você já veio com esse projeto e... Não aconteceu de eu abandonar, mas aconteceu de eu fazer algumas mudanças. Por exemplo, eu continuei atendendo mulheres no Brasil e trabalhando numa fábrica aqui em Portugal. Sim. Ah, Você O precisa início adaptar, né? da maioria dos Claro. imigrantes, né? Sim. Para se adaptar e também começar a ganhar em euro, né? Exato. E só que como eu trabalhava, o primeiro ano para mim foi bem desafiante aqui, gente, bem desafiante. A gente contou só as coisas boas, né? Mas foi bem desafiante. Eu fui trabalhar numa fábrica de madrugada, era inverno de 4 graus. Foi difícil o primeiro ano, mas eu Chuva. sabia chuva, É muita mas eu chuva. sabia Nossa. que era um processo. Mas continuava atendendo mulheres online no Brasil. E aí eu fui fazendo literalmente Muito bem. a transição, a migração, né? É. Sim, sim. Hoje eu não atendo mais no Brasil. É igual eu também fechei. Quando a gente chegou também, a gente atendia do Brasil e vivia benzendo do real. E Sim. parece fácil, mas pra gente trocar os clientes pra cá, É. foi um processo de um ano. Pra É. trocar todos os clientes que a gente tinha lá pra cá. E agora a gente nem aceita mais o Brasil, porque o real É. Sim. não enche mais Então, meus então, quando vocês me perguntaram, né, sobre o Marias, né, se ele tem só portuguesas ou brasileiras também, e quando eu falo que já está tendo essa fusão, eu fico muito feliz, né? Exato. Porque o primeiro Marias que eu fiz tinha uma portuguesa, que foi convidada de uma brasileira, né? Agora a gente já tá para dizer se Eu já tenho aqui várias portuguesas para levar. Quando Muito for. bom. Tá vendo? Ó, vai ter que trazer pra Piana. Vai vir. Falei que era rapidinho, ó, já deu aqui já o tempo de 1 hora. 1 hora, hein? Passamos, ó. é, Beleza. Falei que... A E a gente gente nem falou das mulheres sente. empreendedoras, né? Exatamente. Não, isso daí é brilho os olhos, calma. Então, fala do seu projeto, se divulga aqui, aproveita esse espaço maravilhoso, deixa sua rede social e já fala aí quando você vai trazer o projeto para cá também, para Viana do Castelo, com certeza que vai dar muito certo. Tá, então, eu queria falar para todos vocês também que eu tô com um novo projeto, né, que chama Eixo Vita, que é um projeto para mulheres empreendedoras ou que que já empreendem ou querem empreender. Sim. A gente vai trabalhar também essa questão da mentalidade e do comportamento, para depois trabalhar o empreendedorismo, porque eu tenho 35 anos de experiência no empreendedorismo. Eu já tive lojas lá no Brasil, já tive fábricas grandes, Sim. já trabalhei com buffet por 12 anos, né? Então tenho experiência nesse ramo também. E também quero passar um pouco desse meu conhecimento, Que né, bom, para né? essas Bom, mulheres. mas e Então outra... eu quero casar as duas coisas, né? Exato. O autoconhecimento, como eu estava falando para vocês antes, né? Antes do CNPJ tem um CPF, tem uma mulher ali por trás. Então vamos trabalhar primeiro essa mulher e depois a gente trabalhar. Acho que isso é perfeito, porque Sim, no meio do muito, caminho, quando a gente está empreendendo, a gente claro. vai descobrindo vários É. bloqueios, né? Já que a gente está em Portugal, é NIF, NIPC. É, Não, advogada. gente, eu tenho que A mudar doutora essa, Daniela né? já entrou A doutora Daniela. Portugal, já que estamos em Portugal, vamos dar os nomes Exato. corretos. É NIF e NIF. NIPC. Exatamente. Viu, gente? Mas é isso. Então, eu também vou deixar minha rede social aqui. Vou deixar o da Beck Digital, né? Porque o meu é fechado. Então, vai ter que pedir para seguir. Eu demoro uma vida para ver. Então, segue a Beck Digital. Vai estar aqui na descrição. Deixa essa rede social também, Dani. Daniel. Peraí, deu pra É a né? TV. Já que a gente tem que colocar a culpa em alguém, vamos colocar a culpa na menopausa. A Dani faz isso. Ó. Mas é porque eu tô na menopausa, você não tá, então não bote culpa na Exato. menopausa. Exato. Exatamente. Eu tenho meu perfil, é adv.daniela Polido, porém, ele é um perfil mais voltado para minha área profissional Exato. mesmo. Então, se você quer empreender, está pensando em contratar pessoas e quer fazer do jeito certo,
eu te sugiro a seguir o meu perfil. Eu dou muita informação, Muita dica boa, muita ainda. dica boa para que a pessoa possa empreender com segurança. Olha só. Exato. Vai dar muito certo. Eu acredito tanto no empreendedorismo. Verdade. Eu também. Sabe? Eu também. E na criação de relações saudáveis. É o que eu falo sempre. Quem quer empreender, ela tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ela tem que criar relacionamentos. Porque o que vai sustentar o negócio são as pessoas. E as pessoas, Verdade. elas compram. Você vai ter que vender o seu sonho para elas e elas entenderem que aquele sonho também é delas, porque isso vai fazer a sua empresa crescer. Então, eu acredito muito nessa sintonia e apoio incondicionalmente o empreendedorismo. E Verdade. empreendedorismo feminino, então, Que bom. Mais ainda. Mais ainda. Você, Dani. Eu sou a Daniele Ventura. Se você quiser comprar ou vender seu imóvel, fala comigo. Exatamente. Em Viana, em todo Portugal. Né? Eu trabalho aqui na Era de Viana, na Era Portugal. Ó, divulgando a era já. E é isso. Se você quiser, fala comigo, Daniele.imóveis, Daniele Ventura. E eu tô aqui para ajudar. E é isso. E você também se divulga. Já pôs o seu arroba Já, aí? eu falei, mas eu vou Em falar jogo? novamente, né? @Edi Gomes Luz, muito fácil, né? Então me sigam lá e vão acompanhando. Também tem conteúdos, tem umas coisas muito bacanas. E o Marias está chegando em Viana do Castelo. Muito bem. Isso aí. Então a gente agradece todo mundo. Comenta, compartilha, curte. Não esquece de compartilhar com aquela amiga, com aquele amigo. Também aqui falando muito dos maridos. Então compartilha com seu marido também, quem sabe. Eu não posso né? compartilhar com É. isso, né? É segredo do palmito, não pode. Exatamente. A gente agradece todo mundo. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau. Que bom.